Oi gente, tudo bem? Deu uma sumida aqui do canal, porque, enfim, tô fazendo TCC, um monte de coisa, me enrolei. Mas estou de volta com os vídeos e agora creio que vou conseguir manter a rotina no canal de postar toda terça, quinta e sábado, tá? Então torçam pra dar tudo certo. Hoje eu vim falar de uma coisa bem legal pra quem tá iniciando na maquiagem. É o seguinte, quando a gente tá iniciando na maquiagem, a gente não sabe muito no que investir, o que a gente precisa comprar. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre os pincéis que são essenciais pra você fazer uma pele na maquiagem. O primeiro pincel que eu vou falar, na verdade, não é um pincel, é uma esponja, tipo essas aqui, como se fosse uma Beauty Blender, né? Que, enfim, tem de diversas marcas baratinhas agora, tem da Real Love, tem da Rica, tem de uma marca que chama Amina, que vende lá na 25 de março, que é muito boa, tem da marca da Sabrina Sato, que é muito boa também, e essas são baratinhas e vale a pena, porque com a esponja você umedece ela fica maiorzinha, e aí você pode tanto aplicar a base, você pode esfumar um contorno líquido, você pode aplicar corretivo, você pode fazer o baking do pó aqui. Então a esponjinha, ela serve para muitas coisas. E se você tá sem grana para investir em muitos pincéis, a esponjinha já pode ser uma solução, né? Porque ela já faz muitas coisas e é só você lavar e usar ela de novo. Mas então vamos falar do princípio, né? Como que a gente começa fazendo a pele? Geralmente a gente começa pelo primer. Primer eu não vejo muita necessidade de aplicar com pincel, então eu geralmente aplico com a mão mesmo. Se vocês quiserem aplicar com pincel, eu indico que aplique com pincel tipo esse aqui, língua de gato. Esse daqui é um pincelzinho sem marca, é o pincel língua de gato. E aí se você quiser aplicar o primer com um pincel, eu indico que você aplique com esse daqui. Mas não tem necessidade, eu prefiro muito mais aplicar com a mão, que eu acho que absorve mais também o produto, enfim. Depois do primer, vem a base. E aí a base também, esse pincel aqui, língua de gato, ele é o pincel mais clássico de base que tem. Eu não gosto muito dele pra fazer a aplicação da base, a não ser que eu vá passar a base com ele, tipo, só aplicar assim no rosto e dar acabamento com a esponja. Nesse caso, eu acho ele incrível, pra só aplicar assim, mas eu acho que ele não dá um acabamento bonito pra pele, ele sozinho. Outros tipos de pincel de base que tem também são esses tipos de kabuki, né, que eles são mais gordinhos e você vai aplicando a base, dando batidinhas assim no seu rosto. Com esse tipo de pincel você consegue dar acabamento, polindo a base, dando batidinhas, fica bem bonito, a cobertura fica maior do que com a esponja, então depende. Se você quer uma cobertura mais pesada, o pincel é melhor. Se você quer uma cobertura mais leve, a esponja é melhor. Mas também tem um pincel que dá uma cobertura super leve, super leve pra base, que é o Dual Fiber. Esse pincel kabuki aqui também, que eu tô mostrando pra vocês, é sem marca, comprei na China, no AliExpress. Já esse pincel Dual Fiber aqui é da Macrylan, mas ele não tem numeração, eu não sei nem se essa linha aqui com esse cabinho rose gold ainda existe. Mas enfim, é esse pincel que ele tem duas fibras, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas ele tem essas fibras pretas e tem as fibras brancas. Esse pincel dá um acabamento muito natural pra pele, muito natural. Outro pincel que é muito versátil, porque é um pincel que você pode usar pra aplicar base, se você quiser que sua base fique muito natural, os Dual Fiber. Você pode aplicar pó no rosto todo com ele, você pode aplicar blush com ele, então assim. E tem vários modelos de Dual Fiber, tem alguns Dual Fibers que são menorzinhos também, então você consegue aplicar iluminador, mas a questão do Dual Fiber ele dá essa pegada mais leve pro produto que foi aplicado. Então se você quer uma pele bem leve, o Dual Fiber é incrível e você pode usar, como eu falei, pra base, pra pó, pra blush, pra iluminador, dependendo do tamanho que ele for. E funciona super bem, dá um acabamento bem natural e super leve. Depois da base, geralmente eu venho com corretivo. O corretivo, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não gosto de aplicar corretivo com pincel. Não gosto de aplicar corretivo com pincel de forma nenhuma.
Eu prefiro muito mais aplicar ou com o dedo anelar, tipo, esse aqui é o melhor dedo para aplicar corretivo, ou eu aplico com esponja. Inclusive eu tenho esponjas menorzinhas assim, que são ótimas para aplicar o corretivo. Então eu não vejo necessidade nenhuma em ter pincel para corretivo, tipo, de verdade, não vejo necessidade nenhuma. Próximo passo seria então aqui, que eu gosto de fazer, que é o baking, né, aqui embaixo dos olhos. Pra fazer o baking, como eu falei, dá pra usar a esponja. Aliás, é ótimo usar a esponja. Você pega a esponja molhada mesmo, coloca no pó, enche aqui de pó pra fazer o baking. Ou eu gosto também muito desse pincel aqui, que ele é pontudinho. E aí, esse pincel cônico, e aí ele encaixa aqui e deposita o pó só aqui onde eu quero fazer o baking também. Então gosto desse pincel pra fazer baking, gosto da esponja pra fazer baking também. Pra espalhar o pó no resto do rosto, como eu disse, se você quiser um acabamento super natural, Duo Fiber tá aí. O acabamento vai ficar impecável, muito natural, muito natural mesmo. Mas eu gosto de passar com pincel de pó desses gordões assim mesmo. Esse daqui é o F30 da Ruby Rose, tá? Pincel baratinho e muito bom, de muita qualidade, que dá pra você usar profissionalmente também, inclusive. É muito macio, muito gostoso. Então eu prefiro esses pincéis mais largos aqui pra aplicar pó no rosto todo, pra espalhar o pó do baking no rosto todo. Depois disso, aí vem aquela saga do contorno, blush e iluminador, né? Bom, se você quiser ser bem econômica, você pode usar um pincel só pra fazer tudo. Esse pincel chanfradinho assim, mais fininho, você pode fazer as três coisas. Você pode fazer o contorno do seu rosto, você pode aplicar o seu blush e com a lateralzinha dele aqui você pode aplicar o iluminador. É óbvio que você vai dando uma limpadinha num papel ou num lencinho a cada produto que você for aplicando, mas assim, dá pra você sobreviver com este pincel aqui e fazer as três coisas. Eu já fiz muitas vezes as três coisas com um pincel só, por só ter esse pincel na mão ó, no momento, ou por estar com preguiça de pegar outro, mas então ele funciona super bem pra isso, tá? Mas aí se você quiser ter pincéis específicos pra cada uma das coisas, pro contorno, o meu pincel favorito são esses pincéis pequenininhos aqui e redondinhos. Esse daqui é o pincel de iluminador da Playboy, mas eu uso pra fazer contorno, porque eu acho que ele encaixa muito bem aqui. Eu amo esse pincel pra fazer contorno. Outro tipo de pincel pra fazer contorno que tem também são esses chatinhos aqui, que você aplica aqui e depois você vai esfumando. Esses são melhores pra fazer contorno em creme, eu prefiro fazer contorno em creme com esses aqui. Ou também eu uso às vezes, esse pincel aqui é o pincel base facial da Playboy, que eu mostrei aqui. Esse pincel aqui da Macrylan, que é o A05, gente, ele deixa o contorno muito suave e, tipo, muito esfumado. Quando você quer fazer uma maquiagem bem naturalzinha, eu uso esse daqui. Quando eu quero que o contorno fique mais marcado, eu uso esse daqui. Mas os dois são incríveis pra fazer o contorno. E, como eu falei, você também pode usar o pincelzinho chanfrado também, porque ele super encaixa aqui e faz o contorno muito bem. Pra aplicar blush, o meu pincel favorito é o pincel chanfrado. Eu gosto muito da forma como ele aplica o blush. Eu gosto muito porque ele encaixa aqui certinho no formato da maçã do rosto. Mas eu também, às vezes, utilizo esse pincel aqui, que é como se fosse um pincel de pó, só que menor. Vou comparar pra vocês com o pincel de pó. Esse daqui é o pincel de pó. Os dois são da Ruby Rose. Esse daqui é o F30, que é o de pó. E esse daqui é o F25, que é o de blush. Ele é um pincel grandinho. Quando eu quero aplicar um blush mais marcadinho assim, eu utilizo ele. Mas, como eu falei, você pode também aplicar com o Duo Fiber, inclusive, porque ele vai deixar o blush bem suave, bem natural. Ou você pode usar o pincelzinho chanfrado. Pro iluminador é a mesma coisa, gente. O pincelzinho chanfrado aqui, essas partezinha lateral aqui dele, se você usar aqui, ó, encaixa certinho pra você fazer o seu iluminado. Mas os pincéis que eu realmente gosto pra fazer, pra iluminar, são esse daqui. Esse daqui é o F37 da Ruby Rose. Ele é incrível porque ele esfuma muito bem
o iluminador, então você consegue aplicar o iluminador numa área bem maior assim e deixar ele mais difuso. Então se você quer esfumar bem, ele é um pincel bem pontudo, mas ele é bem denso também, então ele esfuma muito bem o iluminador na sua pele. Tem essa opção aqui, que é como se fosse um pincel gigantão de aplicação de sombra. Tipo, esse pincel é bem grande. Vou pegar um pincel de aplicação de sombra normal. Esse é um pincel de aplicação de sombra e esse é o pincel para iluminador. Ele faz uma aplicação mais precisa do iluminador. Eu gosto bastante dele para passar aqui no nariz. Mas você pode usar para passar aqui também, se você gosta de um iluminador mais marcadinho, sem problemas. Tem essa versão aqui que é um pincel como se fosse um pincel de esfumar. E aí ele também faz essa aplicação mais marcadinha, então eu gosto de usar ele pra ressaltar bem aqui essa partezinha da nossa da bochecha. Fica incrível. Ou o pincel leque, né? Que a gente chamava de vassourinha antigamente, pincel, enfim, que geralmente a gente usava pra varrer restos de maquiagem. E aí, com essa onda do iluminador, a gente percebeu que ele é ótimo para aplicar o iluminador aqui também. Ele encaixa certinho e fica com um acabamento bem bonito. Bom, gente, é isso. Esses são os pincéis que são essenciais para você fazer a sua pele. Eu vou fazer um outro vídeo também gravando sobre os pincéis essenciais para os olhos. Por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem um like pra mim, que isso é muito importante. Eu tô, com uma meta muito grande de chegar em 1000 inscritos pra eu poder começar a monetizar o canal e realmente fazer disso daqui um trabalho. Então, por favor, compartilhem com seus amigos, com suas amigas que gostam de se maquiar e estão iniciando no mundo da maquiagem, não sabem muito bem ainda o que estão fazendo. E é isso. Tchau!